Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Até onde irão os países árabes na defesa da Palestina? The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development. O que ouvimos Donald Trump dizer na abertura deste episódio foi isto: os Estados Unidos vão assumir o controle da faixa de Gaza e vão fazer um bom trabalho com ela. Seremos os proprietários e os responsáveis pelo desmantelamento de todas as bombas perigosas não detonadas e outras armas existentes no local, pelo nivelamento do terreno e pela eliminação dos edifícios destruídos. Trump defende a deslocação da população da faixa de Gaza para outros países árabes, o controle norte-americano do enclave e sonha com uma riviera do Médio Oriente no território vazio. A proposta agradou a Israel e desagradou ao resto do mundo. A Jordânia disse estar pronta para a guerra com Israel caso os palestinianos sejam expulsos para o seu território e a Arábia Saudita rejeitou qualquer violação dos direitos legítimos deste povo. A Alemanha, Reino Unido, França, Rússia, Turquia, China e Brasil também criticaram a proposta. Neste episódio, a Ana Santos Pinto, professora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa e ex-secretária de Estado da Defesa Nacional, diz que a questão reside em saber se o Hamas vai ou não resistir à provocação e até onde irão os países árabes na defesa da Palestina. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Ana Santos Pinto, bem-vinda a este episódio. A Ana é perita em Geopolítica do Médio Oriente, doutorada em Relações Internacionais, com uma tese sobre o conflito israelo-palestiniano, mas aposto que nunca tinha pensado na possibilidade de se deparar com uma proposta deste género. Esta proposta de Donald Trump para Gaza é um plano de paz, é um plano de guerra ou uma ameaça para negociar? Como é que a classifica? Muito obrigada pelo convite. Eu creio que para nós percebermos esta proposta do presidente norte-americano, não nos podemos esquecer que ele é um negociador de décadas, um negociador experiente e que usa estratégias de comunicação agressiva para testar os limites daqueles com quem quer negociar. E é nesse sentido que eu vejo as declarações de afastamento da população palestina do território de Gaza. A administração Trump sabe que a reconstrução de Gaza vai demorar muitos anos, muito mais do que o mandato de Donald Trump. Sabe que vai ser muito cara, milhares de milhões de dólares que Donald Trump não vai investir no território de Gaza e também sabe que só é possível fazer esse investimento e qualquer reconstrução com o apoio dos Estados do Médio Oriente. E eu creio que esta proposta, que eu não posso deixar de dizer que é muito surpreendente, vinda dos Estados Unidos, parece-me que é para testar os limites de todos os envolvidos, desde os grupos palestinianos à própria sociedade israelita e ver até onde é que os Estados do Médio Oriente estão dispostos a ir na defesa da criação de uma comunidade palestiniana com que modelo político seja. E eu acho que esta é a proposta que abana, digamos assim, a estrutura com que nos habituámos do ponto de vista institucional, político e diplomático a pensar o conflito israelo-palestiniano. No caso de Israel, parece ser pacífica, até porque esta proposta coincide com a que alguns dos ministros mais radicais do governo de Benjamin Netanyahu defendem, não é? Por outro lado, as reações dos países árabes, elas não coincidiram com o discurso público de Trump. A Jordânia falou até na possibilidade de entrar em guerra com Israel e a Arábia Saudita voltou a insistir na necessidade de defesa dos direitos do povo palestiniano. No fundo, esta proposta não pode unir as monarquias árabes contra Israel e deitar até por terra os esforços anteriores da administração de Trump com os acordos de Abraão?
Eu creio que é preciso perceber qual é que é o impacto que estas declarações vão ter, em primeiro lugar, no acordo de cessar-fogo e relativo à troca de reféns. Se o Hamas vai ou não resistir à provocação, porque qualquer iniciativa, qualquer ato violento vai levar a uma nova intervenção militar de Israel em Gaza, como aliás o primeiro-ministro Netanyahu disse na conferência de imprensa, a guerra só termina com a vitória de Israel, o que antecipa uma continuação, seja quando for, desta intervenção militar. Por outro lado, a segunda fase do acordo, conforme tinha sido previsto em janeiro, a 19 de janeiro, implicava a definição de um modelo político, e um modelo político é colocado em causa com esta intenção do presidente norte-americano em assumir a responsabilidade da propriedade, digamos assim, de Gaza e da reconstrução de Gaza. E depois, a verdade é que ao longo das últimas 2 décadas, não houve um empenhamento significativo dos Estados do Médio Oriente, e em particular dos Estados do Golfo, naquilo que é a resolução da questão palestiniana. E também isso é o que Donald Trump, e em boa parte Israel, querem testar. A grande ameaça para os Estados do Médio Oriente, sejam eles monarquias ou repúblicas, é o programa nuclear iraniano e a posição iraniana no Médio Oriente. E, portanto, é isso que pode afastar ou unir os Estados daquela região, tendo em conta o potencial de proliferação, e quando falo de proliferação nuclear, que não se reduz ao Médio Oriente, se olharmos, por exemplo, ao caso da Turquia. Portanto, eu creio que este é um modelo, digamos assim, de abordagem à região que procura organizar as peças e perceber quem é que vai financiar, e quem vai financiar para Donald Trump são as monarquias do Golfo e os Estados do Médio Oriente. O Donald Trump já anunciou um reforço da cooperação militar com o Egito de vários milhões de dólares. Sabe que tem uma relação económica importante com a Jordânia, e que a Jordânia depende dessa relação e da própria de apoio de defesa dos Estados Unidos. Portanto, a administração Trump sabe que cartas é que pode gastar, e também sabe, porque eu acho que não é prudente desvalorizar, sabe a importância da expulsão dos palestinianos de território em 1948 e o caráter simbólico que aquilo que é apelidado de Nakba, da catástrofe, tem. Portanto, ele sabe tudo isto e o impacto simbólico que isto tem em toda a comunidade, eu diria mais do que a comunidade árabe, a comunidade muçulmana. E é isto que ele quer testar. Estamos no meio de um jogo de xadrez, mas esta proposta pode ser um golpe fatal, não só para o cessar-fogo, Israel e Netanyahu têm a ganhar com a continuidade da guerra, mas também para a própria promessa dos dois Estados, não é? Vamos entrar inevitavelmente numa nova fase do conflito israelo-palestiniano, sem qualquer perspectiva de que a partir da terceira fase do cessar-fogo exista uma paz permanente. Eu creio que vamos entrar numa nova fase no modelo e na forma de pensar a questão palestiniana e o lugar da questão palestiniana na agenda política, do ponto de vista regional e do ponto de vista internacional. Para além disso, eu creio que quando na conferência de imprensa foi perguntado a Donald Trump se colocava em causa a questão dos dois Estados, a resposta dele foi: isto não é uma questão de dois Estados ou um Estado, e procurou de alguma forma contornar essa ideia, sendo que a verdade é que ao afastar a população palestiniana do território de Gaza, naturalmente que a ideia da solução dos dois Estados está posta em causa. Mas se nós formos concretos nas opções políticas hoje, independentemente do que são os discursos e as declarações políticas, a solução dos dois Estados hoje não é possível. Não tem capacidade de operacionalização nem do lado palestiniano, nem do lado israelita. E, portanto, a forma que vai tomar o modelo político da comunidade palestiniana, o formato, as suas lideranças, isso é que traz uma nova etapa
neste conflito, que está no meio de um contexto internacional absolutamente instável e, eu diria, com vários elementos disruptivos. Na conferência de imprensa, Trump disse: agora estamos perante uma situação diferente, ou em alguns aspectos melhor, noutros pior, mas é uma situação muito complexa, iremos resolver e muitos planos mudam com o tempo. O que está de facto a mudar de forma inapelável é o facto de uma ocupação de Gaza por parte dos Estados Unidos ser uma decisão sem fundamento legal e um precedente perigoso, não é? Ignora a Carta das Nações Unidas, o direito internacional, e corre até o risco de isolar mundialmente os Estados Unidos, né? Vê-se até pelas reações europeias. Que consequências é que pode ter esse isolamento? Ou essa condenação do papel dos Estados Unidos? Eu muito honestamente não sei se Donald Trump tem em conta aquilo que são as normas e o direito internacional depois do seu discurso de inauguração, atendendo à questão do Canal do Panamá e posteriormente à questão da Groenlândia, e agora naturalmente no que diz respeito à eliminação, digamos assim, da capacidade de presença palestiniana no território do Gaza. Eu acho que esse não é um farol orientador das propostas e do posicionamento público de Donald Trump. E parece-me que nestas primeiras semanas da administração ficou muito claro aquilo que cada vez mais divide esta administração, a administração Trump, e os seus aliados tradicionais. O Canadá é um aliado tradicional e foi dos primeiros a ser afetado pela questão das tarifas. O México em relação às fronteiras e também às tarifas. Olhando para o Médio Oriente, falamos do Egito, da Jordânia e da Arábia Saudita, que são aliados tradicionais, obviamente, a par de Israel, e não vale a pena sequer falarmos dos Estados Europeus e da Aliança Atlântica. Portanto, eu parece-me que eu não sei se isto é um isolamento, porque os Estados Unidos dependem profundamente do comércio internacional e da interdependência do ponto de vista económico, em termos de fluxos financeiros, etc., mas é uma forma diferente de estar dos Estados Unidos no sistema internacional. O que eu acho que vale a pena refletir é sobre se este posicionamento se prolongará para além da administração Trump. Nós sabemos que vamos ter 4 anos com este posicionamento, 4 anos deixam um legado e parece-me que há evoluções e alterações na sociedade americana que nos podem fazer pensar se nós não estamos perante um momento diferente e claramente transformador daquilo que estamos habituados em termos de sistema internacional. Aproveito então para terminar com esta pergunta. Ironicamente, Trump está a acabar com uma ordem internacional que foram até os próprios Estados Unidos que criaram no pós-guerra. Assistimos a uma política externa assente na chantagem, na força, até para aumentar território, o que é comum neste momento até entre Washington e Moscovo. Este é o pior dos mundos para a Europa. Será um mundo de autocracias versus democracias? E onde é que elas param, as democracias? Eu acho que é muito redutor nós dividirmos o mundo em autocracias e democracias. Há muito mais na complexidade das sociedades e da forma como elas se relacionam. Mas claramente este posicionamento norte-americano e a forma como a atual administração está a desenvolver a sua política externa não é favorável aos Estados europeus, e em boa parte porque os Estados europeus não querem e não têm condições para fazer valer aquilo que seja o seu conjunto de interesses e de normas, do ponto de vista internacional, por um lado, e depois porque não têm instrumentos, não são um Estado e não conseguem consensualizar de forma a ter eficácia e impacto na ação. E eu creio que esse vai ser o elemento definidor dos próximos anos da União Europeia. É essencialmente perceber o que é que estamos dispostos a fazer e como. Porque nós temos que nos ajustar à realidade. E a realidade do mundo não volta para trás.
E eu creio que é importante nós percebermos que estamos num mundo muito mais disputado, com muito mais Estados que não apenas os do costume, e com uma forma de olhar para as normas e para as regras a que tínhamos assistido, do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista da segurança e da defesa, que já não têm o mesmo tipo de validade ou de capacidade de implementação. Vai ser assim no Médio Oriente, vai ser assim na Ucrânia e veremos o que é que acontece no continente asiático. Ana Santos Pinto, foi um prazer falar consigo. Muito obrigada. Vid lunchtid den 4 februari kommer det första larmet till polisen. Flera skott har avlossats vid Risbergska skolan i Örebro. En massiv polis- och räddningsinsats dras igång. Allmänheten uppmanas att hålla sig borta från platsen. A Suécia está a ser assolada por uma onda de violência que as autoridades acreditam estar ligada a conflitos entre gangues, mas não só. Além de ter sido registrado um aumento de ataques com bomba, a Suécia tem atualmente uma das maiores taxas de homicídio da Europa, com cerca de 4 mortes anuais por 1 milhão de habitantes e uma elevada frequência de tiroteios. O último episódio de violência aconteceu esta semana, quando um homem armado entrou numa escola para adultos na cidade de Örebro e matou pelo menos 11 pessoas, num ataque que já é considerado o pior tiroteio na história deste país. Saiba mais em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O Público fica no ouvido.